Bom dia. Que a doce paz de Jesus faça-se presente entre nós, hoje e sempre. Então vamos nos preparar para a nossa manhã de aprendizado, à luz do Evangelho de Jesus. Então vamos sentar o mais confortavelmente possível, esvaziando a nossa mente, deixando todas as nossas tribulações lá fora e trazendo a figura meiga de Jesus na nossa tela mental, elevando os nossos pensamentos ao Criador, Pai de infinita bondade, agradecendo todas as oportunidades que temos tido até hoje e rogando mais uma vez, por acréscimo da sua misericórdia, que nos conceda a oportunidade de aprendermos os ensinamentos do Mestre Jesus, introjetando nos nossos corações e espalhando por todos os cantos onde nós estivermos no nosso dia a dia. Que Maria Santíssima nos envolva em seu manto de luz, nos protegendo e iluminando a todos os momentos da nossa existência. Mestre Jesus, fica conosco, hoje e sempre. Nós trouxemos para a nossa reflexão da manhã esta perguntinha: Senhor, que queres que eu faça? Será que nós já nos questionamos, já nos fizemos essa pergunta? Ela é bastante conhecida através de Saulo. Aqueles que leram o livro Paulo e Estevão, ou quem não leu, é uma das obras mais edificantes do cristianismo. Então, no livro Paulo e Estevão, nós vamos encontrar rapidamente o que fala neste livro. Evidentemente que nós não vamos tratar do livro, mas é uma passagem que se encontra então em Paulo e Estevão, que é uma obra de Chico Xavier, né? Espírito de Emmanuel, publicada em 1941. Um dos episódios do cristianismo primitivo, que conta todo o período histórico, né, desde 34 anos após Cristo, né, até o ano 64 depois de Cristo, provavelmente quando faleceu Paulo de Tarso. Então esse livro revela as histórias, né, mencionadas, onde também Paulo nos fala no livro bíblico Atos dos Apóstolos, dando também um sentimento profundo das situações de Paulo e suas epístolas, né? Esse livro, quem leu, conta principalmente a história desses personagens, Paulo, Estevão e Abigail, principalmente, né? Que era namorada de Paulo, esposa, noiva de Paulo, irmã de Estevão, e ele não sabia. Então, quem não leu, leia, que é excelente. Então, vamos lá. Quem foi Saulo? Nasceu na Cilícia, entre os anos de 5 a 10 na era cristã. Os pais tinham os privilégios, apesar de ser judeus, que os privilégios naquela ocasião ou eram concedidos ou eram comprados, né? Desde os primeiros anos frequentou a sinagoga, então era sempre ligados aos reis, enfim, toda a pleia de pessoas que lidavam nos judeus. Quando criança aprendeu a tecer pano de barraca, isso era uma tradição dos judeus, né?
Adolescente, seguiu para Jerusalém, tornou-se discípulo de Gamaliel. Gamaliel era uma dos rabinos, das pessoas que mais tinham conhecimento da legislação de Moisés, né? Então, foi um discípulo de Gamaliel. Ardoroso defensor de Moisés, tornou-se o maior perseguidor do Cristo. Seu primeiro triunfo foi a lapidação de Estevão. Então, ele realmente, dentro da perseguição de todos os cristãos, Estevão foi a sua primeira vítima, ou a vítima mais importante, e da qual é o desenrolar da história. Opa! Então, no Atos dos Apóstolos, Paulo nos fala, ele mesmo relata isso. Aconteceu, porém, que, quando caminhava, ia chegando perto de Damasco, pelo meio-dia, de repente, do céu brilhou-me ao redor uma grande luz. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu respondi: Quem és tu, Senhor? Disse-me: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram, em verdade, a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Então eu disse: Senhor, que queres que eu faça? E o Senhor me disse: Levanta-te, vai a Damasco, onde se dirá tudo o que é ordenado. Então Saulo já nos mostra, ou nos fala da sua conversão no caminho de Damasco. E nós? Como nós estamos? Estamos no caminho ou a caminho de Damasco? Será que nós ainda não nos fizemos esse questionamento? Até quando nós vamos ficar no caminho? Então, a vida do Saulo, né? Paulo de Tarso, tem um grande significado na comunidade judaica. Ganhou o mundo cristão uma nova conotação. O encontro dele com Jesus mudou todo o cenário e toda a maneira de se analisar as próprias perseguições da época. Então Paulo começou o seu processo de libertação. Nessa checagem, nesse encontro com Jesus, houve a sua modificação, o início da sua libertação, o início do seu caminhar como apóstolo. Porque todos nós sabemos, e como vimos, ele não viveu com Jesus. Ele não era um dos apóstolos que seguiam Jesus, mas foi talvez o principal apóstolo após Jesus, na explanação, na orientação, em levar a mensagem do Cristo. E através de Jesus conhece Deus, Pai e amigo. Então ele, com essa magnitude, com a maneira em que ele sentiu Jesus, ele já começou a perceber e teve a ligação maior com Deus. Descobre a vitória do bem contra o mal. A nossa luta. Mas eu não faço mal. Mas será que nós não temos em nossa existência um mal arraigado? O que é o mal senão a nossa ignorância? Ou ainda a falta de conhecimento que nós ainda temos? Ou a falta de interesse, de vontade, de coragem
de fazer os enfrentamentos para nos tornarmos, então, esse seguidor do Cristo. Porque quando nós nos propomos a ser o seguidor de Cristo, nós temos que fazer algumas objeções, nós temos que fazer algumas restrições dentro do que eu sou, para me tornar uma criatura nova, digamos assim. Fazer a nossa reformulação, a nossa reforma íntima. E isso requer de nós coragem, vontade. Porque muitas das coisas em que nós vivemos no dia a dia, nós vamos ter que excluir ou saber lidar melhor no nosso meio da sociedade, no meio onde nós vivemos. Nós vamos modificando como pessoa, e isso é conhecido dentro do nosso meio, principalmente no meio do trabalho. As pessoas vão notar, vão verificar e vão questionar. Mas o que foi? Ah, você não vai mais a tal lugar, você não... Entendeu? Então, existe um questionamento, e isso nós temos que estar preparados para esses enfrentamentos. Porque o nosso dia a dia, a nossa liberdade é muito mais salutar de repente. Um domingo de manhã nós estarmos aqui, não era melhor nós estarmos em casa, tranquilo, sossegado, vendo, sei lá, uma televisão, enfim, tanta coisa. Mas nós procuramos vir aprender um pouquinho mais. Então depende de nós exclusivamente. Então, Paulo toma essa decisão, percebe o momento em que o homem tem que decidir ou continuar na luta contra si mesmo e ao próximo, ou freia a sua violência, recompõe-se moralmente e dá um novo sentido na vida. Realmente, é essa coragem, essa vontade desse enfrentamento para que nós podemos moralmente nos melhorarmos. De que maneira nós vamos melhorar? Seguindo as lições do Mestre. Torna-se uma nova criatura, exorta a necessidade de um novo estado de conhecimento, o Evangelho, e se entrega a serviço de Deus, nos colocarmos a serviço do Criador. Ah, mas eu vou no centro toda quarta-feira, todo domingo, eu vou na fluidoterapia, faço fluidoterapia e tal. Será que é só isso que é importante? É muito importante, com certeza. Mas, e o que mais? Qual é o meu relacionamento com o meu irmão que caminha do meu lado? No meu ambiente de trabalho, como eu ajo junto à minha equipe? Eu sou solidário? Eu termino meu trabalho, vou procurar auxiliar o outro que está atrasado? Ou eu simplesmente falo, o problema é dele, a minha parte eu já fiz. Nos acomodamos. Ou ficamos na inércia, que é pior ainda. Então, nos entregarmos a serviço de Deus. E essa entrega depende do que eu sou e do que eu quero ser. Nós somos criados simples e ignorantes, mas fadados à angelitude. Então nós estamos caminhando os degraus da nossa escalinha evolutiva, onde com certeza a cada dia somos criaturas um pouco melhor. Apesar dos erros, apesar dos desajustes, vencendo as nossas dificuldades, que todos nós temos no dia a dia. Parece que eu nunca trabalhei com isso, né? Homem novo. Paulo tinha certeza de que o cristianismo, plenamente vivenciado pelo homem,
era capaz de transformá-lo em um homem novo, para o qual se abria um novo tempo. Nesse novo tempo, Paulo incluía a emancipação do espírito, para o qual se abriam novas possibilidades espirituais, além das limitações do corpo físico, a imortalidade. A ressurreição de Jesus avaliou a ideia da imortalidade. A vida não termina com a morte. Um novo tempo, um novo homem. Muitos diziam que era matar o homem velho. Não é matar o homem velho, é transformarmos, nos transformarmos numa criatura nova. Abrir os novos tempos, emancipação do espírito. Tudo que nós fazemos não é só para o corpo físico. O que é o corpo físico? Simplesmente o corpo físico é a casa do espírito, do qual nós temos que ter os devidos cuidados para que nós possamos completar o nosso período existencial, do qual nós nos comprometemos na espiritualidade. Se nós utilizarmos mal o nosso corpo físico, com certeza nós vamos ter um desencarne, talvez antes do nosso período existencial programado. E isso compromete o quê? Compromete o próprio espírito. Nós temos que retornar para complementar, e assim sucessivamente. As limitações, a imortalidade. Quanto que nós aprendemos e temos a certeza da existência de vidas futuras, vidas após vidas, porque estamos vivendo como encarnado neste momento. Continuamos vivendo no futuro desencarnados. Vivemos antes de reencarnar nessa existência. Então, são vidas sucessivas. A imortalidade que todos nós temos. O que nós somos hoje, vamos continuar sendo. Se nós somos criaturas ruins, mal, nós vamos lá continuar sendo. À medida em que nós nos transformamos, a cada reencarnação, essa bendita oportunidade que Deus nos outorga, das reencarnações sucessivas, para quê? Para a melhoria de cada um, vencendo todos os nossos obstáculos. E cada vez que nós estamos melhor, novos obstáculos chegarão, novas provas, novas expiações. Por quê? Porque eu, Espírito, estou cada vez mais preparado. E isso é nos tornarmos, então, o caminho, ou no caminho da angelitude. Então, a vida não termina com a morte. A certeza que o Espiritismo nos dá. Todo o pensamento de Paulo é calcado na emancipação do espírito, para o qual a conduta moral é a estreita ponte de ligação. Hoje, a doutrina espírita nos explica que o espírito entra na vida imortal. Portanto, a conduta de vida terrena, boa ou má, irá refletir na vida espiritual. Então, nós temos essa certeza de tudo aquilo é responsabilidade de cada um de nós. E Paulo queria ir além. Paulo popularizou o Evangelho de Jesus, levando a comunidade dos homens a verificarem que não bastava copiar Jesus, era previsto viver Jesus, viver em Jesus, interiormente, buscando continuadamente as novas potencialidades divinas, combatendo trevas que frustram nossa participação no bem. Viver em Jesus, a vivência nossa do Evangelho, é esse introjetar o Evangelho, as lições do Mestre e espalhar. Porque todo o conhecimento que nós detemos
não deve ser posse nossa, somente nossa, e sim transmiti-las. Ah, mas eu sei tão pouco. Mas todo o pouco que você sabe é bastante importante para aquele que nada sabe. Então, nas nossas conversas, nos nossos encontros, sempre sai as conversas de religião, de Deus, de Jesus, e que nós, então, temos a aproveitar essas oportunidades. Mas muitos de nós têm até vergonha de falar que é espírita. Quantos de nós não temos vergonha? Ou, que religião você é? Eu sou espírita. Parece que fica recalcado. Não, eu sou espírita. E que é ser espírita? Nas casas espíritas, nós falamos do quê? De Jesus. Então, nós somos um seguidor do Cristo. E devemos vivenciá-lo, sim, cada vez mais. Paulo coloca no seio da humanidade, não distante, não alheio, mas vivendo junto com o homem no desenrolar dos séculos, com novas feições criadas pelo homem para o cristianismo, a mensagem original de Jesus, que foi ficando distante. Quando os espíritos organizadores do espiritismo o apresentam como o cristianismo redivivo, quer justamente trazer a pureza inicial defendida por Paulo e tantos outros. Querem que o código evangélico seja uma conduta natural da vida. Querem, como Paulo, vivificar o Espírito de Jesus, tornando-o para mais perto, introduzindo-o no homem como guia e modelo. Dada a própria evolução, os próprios conceitos do cristianismo foram muitas vezes deturpados. Então é essa mensagem que Paulo nos traz, né? Trazer realmente a verdade, a verdadeira mensagem do Cristo. Nós temos o conhecimento do Antigo Testamento e devemos também estudá-lo. Mas temos, acima de tudo, o Novo Testamento após Jesus. E esse é o que nós estamos vivendo. Porque Jesus não veio transformar em dois períodos, antes e depois de Jesus. O mundo não se transformou. Os nossos calendários não começaram após Jesus. Então é o que nós devemos vivenciar. Mas não podemos também esquecer do outro testamento, o que era o Antigo Testamento e que trazia o Antigo Testamento, as leis mosaicas. Jesus veio o quê? Substituir. Ele não fala, eu não vim descumprir a lei, mas complementá-la. Então ele veio dar uma outra conotação. Depois do olho por olho, o que ele diz? Amai o próximo. Então essa vivificação, essa diferença que nós temos que estar carregando na nossa existência. Os espíritos organizadores do Espiritismo nos falam do cristianismo redivivo. Kardec, então, realmente vem nos mostrar a essência desse cristianismo redivivo que Paulo nos trouxe, que Paulo começou a disseminar em todos os cantos, pelas suas epístolas, pelos seus ensinamentos, pelas suas viagens em todos os lugares aonde ele ia transformando. Então é o vivificar o Espírito de Jesus, fazendo com que ele seja realmente esse modelo e guia. Kardec não tem uma questão onde ele pergunta
Quem é o nosso modelo e guia? Jesus. Então, no livro dos Espíritos, vamos estudar também. Remorso ou sorgimento? Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem sois? Eu sou Jesus a quem persegues. Experimentou invencível vergonha do seu passado, tormento de lágrimas impiedosas, lavava-lhe o coração. Foi quando notou que Jesus se aproximou, contemplando-o carinhosamente. Não recalcite contra os aguilhões. Quando nós fazemos coisas erradas e que nós caímos em si e falamos, nossa, mas como é que eu fiz isso? Muitas das vezes nós sentimos assim. Nós sentimos um certo desconforto, digamos assim. É a vergonha que Paulo sentiu do seu passado, de inquisitor, de perseguidor de todos os cristãos. Não se recalcite contra os aguilhões. Mas quando nós nos sentimos assim, não vamos nos culpar. Não vamos ficar teimando nesse pensamento. Vamos voltar, vamos enfrentar o enfrentamento. Porque, como eu já disse, todos nós sabemos dentro da doutrina, são nossas provas. São a nossa ignorância daquele momento. Ignorância no sentido de conhecimento. Cada vez mais que nós temos um pouquinho mais de conhecimento, nós vamos ter melhores condições de decisões melhores. Saulo nos ensina que não devemos nos valer dos nossos passados de erros extensos. Não avançaremos se ficarmos presos ao passado. Precisamos confiar na bondade divina e seguir adiante, na certeza de que Jesus nos convida a todos os instantes a caminhar com Ele. É necessário refazer nossos sentimentos mais íntimos, renovar nossa disposição ao bem e cumprir nosso dever. Não ficarmos na lamentação. Eu fiz isso, e agora? Vamos enfrentar, vamos realmente acreditar em nós, porque Deus, Jesus, acredita em nós. Será que nós acreditamos em nós como eles acreditam? Vós sois deuses, vós sois as luzes do mundo. Jesus nos encoraja a cada momento no seu Evangelho. Se nós somos luzes, por que não espalhar essa nossa luz? Então, é um convite constante, não é? E essa certeza absoluta que Deus é bom. Deus jamais nos criou para o mal. Deus jamais quer que nós soframos. Então, parar com aquela lamentação. Tudo comigo. Porque Deus faz isso comigo? Não é Deus que faz. Somos nós mesmos. A nossa maneira de enfrentar os nossos relacionamentos, as nossas maneiras de enfrentarmos o nosso dia a dia. É fácil? Não é fácil, mas é possível. A cada dia vencendo um obstáculo, a cada dia vencendo o eu interior, esse conhecimento que nós temos que ter de nós mesmos, como seres humanos, como criaturas. Qual é a nossa missão nessa existência? Então é o convite constante que Jesus nos fala, né? E estarmos sempre à disposição do bem, do dever, do nosso dever, da nossa missão, que devagarzinho nós vamos descobrindo qual é. A cada momento nós temos um descobrimento do que nós podemos ser. Ele, Saulo, era ovelha perdida. Jesus era o pastor amigo
que se dignava fechar os olhos para os espinheiros ingratos, a fim de salvá-lo carinhosamente. Ali mesmo fez o protesto de entregar-se a Jesus para sempre. Senhor, que queres que eu faça? Levanta-te, Saulo, entra na cidade e lá terá dito o que te convém. Ovelha perdida. A parábola da ovelha perdida, todos nós já vimos, já conhecemos. Mas Jesus não tem ovelha perdida. Ele vai atrás da ovelha perdida para o aconchego do seu redil, para a volta do seu redil. Jamais nós somos ovelhas perdidas. Podemos ser temporariamente, mas se abrirmos os nossos corações, Ele está à disposição de nós retornarmos para o seu redil, quer sejamos encarnados ou mesmo desencarnados, porque é a oportunidade que Deus nos concede. Levanta-te, entra na cidade e será dito. Nós sabemos dentro do livro que ele estava a caminho de Damasco, né? E quem estava lá? Ananias, aquele que ele ia em perseguição, ele ia atrás de Ananias para matá-lo. Então foi quando aconteceu esse encontro com Jesus, essa sua reformulação. O momento atual é de escolha. Iremos continuar negando a Cristo ou já estamos prontos para caminhar de mãos dadas com Ele? Estamos prontos para nos colocarmos à disposição de Jesus da Galileia e servirmos fielmente? É o questionamento que nós propomos, né? A cada um de nós, a cada momento. Será que nós muitas vezes no nosso dia a dia não negamos Jesus? Com certeza sim. Nos momentos difíceis, normalmente nós lamentamos. Os momentos difíceis também são para que nós possamos agradecer. Agradecer a oportunidade de vencermos e nos encorajarmos para que nós tenhamos força de vencê-los. Estamos prontos para colocar à disposição de Jesus? Nos colocamos no nosso dia a dia? De que maneira? São tantas maneiras de nós nos colocarmos à disposição de Jesus. É só lermos um pouquinho o Evangelho. Cada item nos dá uma orientação. É só nós procurarmos interpretar a nossa maneira. Cada um de nós interpretamos o Evangelho de uma maneira. Então vamos colocá-las em práticas. Ah, mas tem umas coisas difíceis. Vamos trocar ideia. Vamos procurar com alguém que tem um pouquinho mais de conhecimento, para que nós possamos então seguir esse Jesus, vivenciar os evangelhos de Jesus e nos colocarmos à sua disposição. A célebre frase, Senhor, que queres que eu faça, no Atos dos Apóstolos, representa a essência da transformação moral, inspirada na coragem de abandonar o egoísmo e no compromisso diário com a caridade e a reforma íntima. Essa indagação representa o despertar espiritual, a humildade e a disposição para a reforma íntima. A vontade de Deus não exige rituais complexos ou sacrifícios externos. Em vez disso, o que se espera de nós é colocar à prática nos ensinamentos de Jesus no dia a dia. Isso se traz em atitudes simples e diárias. Então já comentamos bastante, né? Caridade e benevolência. Auxiliar o próximo sempre que possível, seja materialmente ou oferecendo consolo, amparo moral. A máxima espírita diz que fora da caridade não há salvação. O que é caridade?
senão o amor em movimento. Então vamos trabalhar essa caridade. Não é somente dar uma cesta básica, que é muito mais prático, né? Mas vamos dividir aquilo que nós somos, aquilo que nós temos individualmente. Um sorriso, um abraço, um aperto de mão, um ouvido, para colocar à disposição daquele que está em desespero. Reforma íntima, exercitar a paciência, o perdão, a tolerância e o controle sobre os seus próprios defeitos, transformando o egoísmo em amor ao próximo. Paciência, perdão, tolerância. Como nós temos que trabalhar isso dentro de nós, né? Estudo e prece. Ler as obras fundamentais, não? Cumprimento do dever. Fazer o seu melhor nas tarefas comuns da vida, sendo honesto, dedicado à sua família e responsável com as suas obrigações diárias. Quanto que nós falamos também em nossa casa, todas as segundas-feiras nós temos todos os cursos à disposição. Temos recentemente o trabalho no Evangelho no Lar. Está sendo desenvolvido, acho que todos já sabem, o projeto do Evangelho no Lar, onde as pessoas estão sendo orientadas individualmente, em grupos pequenos, para a feitura do Evangelho no Lar. Um dos primeiros e mais edificantes trabalhos de uma casa espírita. Por que o lar? Porque é o nosso primeiro contato, a formação da sociedade é no lar. E se nós tivermos um lar um pouco melhor, digamos assim, em termos espiritual, tudo vai facilitar a nossa existência. Então, esse trabalho se iniciou recentemente, inicialmente com o pessoal da fluidoterapia, que vai ser prolongado aí para todos aqueles frequentadores que estiverem à disposição e que quiserem, porque nada é obrigatório. Então, o que a casa tem oferecido, não é? O dever cumprido que todos nós estamos à disposição. Que queres que eu faça? Simboliza o momento do indivíduo, assume o compromisso com a própria evolução e com o próximo, deixando o orgulhismo de lado. Inspiração no Evangelho. Quando Saulo cai do cavalo pela sua atitude, após reconhecer que foi perguntar: Senhor, o que queres que eu faça? Segundo a tradição cristã, os estudos espíritas. Essa atitude representa a verdadeira conversão, em vez de impor nossa própria vontade, abrindo-nos os desígnios superiores à nossa conversão. Que nós sejamos Paulo, a cada momento, né? A cada momento trabalharmos a nossa conversão. Convite ao trabalho, assim como na parábola dos trabalhadores da última hora, o Mestre nos convida constantemente a trabalhar no bem. A resposta divina geralmente não é um roteiro pronto e mágico, mas um direcionamento diário que nos convida a exercitar a paciência e a tolerância no ambiente familiar, praticar a caridade material, moral, onde estivermos, superar os próprios defeitos e imperfeições. É nossa evolução. Se nós queremos nos tornarmos angelicais, nós temos que começar pelas pequenas coisas. A responsabilidade individual, o Espiritismo, aprendemos o arrependimento. Não deve se transformar em culpa paralisante, mas sim em energia para mudarmos. Diariamente podemos fazer a prece ao acordar: Senhor, o que queres que eu faça hoje em seu nome? Isso nos ajuda a focar nossa própria reforma e nos observar em erros. Jamais, quando nós nos arrependemos de alguma coisa, transformar isso em culpa. Vamos colocar
em frente, vamos colocar à disposição para a melhoria. Diante da luz que cegara naquele deserto e do estrondo que fez cair de joelhos, a consciência humilhada diante da voz que o alertava, se fez convertida e desarmada, verbalizada de maneira humilhante, em tom de submissão. Que queres que eu faça? O arrependimento se fez genuflexo de que daquele doravante seria por ele chamado de mestre. Então, quando tirou a culpa, ele passou a chamar Jesus de mestre. A cegueira física fora curada por Ananias. Seu perseguido, porém, a cura de sua cegueira moral tivera início naquele momento. O convertido de Tarso, de agora em diante, seria chamado de Paulo, apóstolo dos gentios. Começara assim uma jornada de dor, sofrimento, rejeição, renúncia e abnegação, em veredas tortuosas de perdas e espinhos, sangue e lágrimas, mas fortalecidas no amor do Cristo. Carregou a sua cruz sem reclamar, até os últimos momentos, terminando o glorioso mistério redentor, guardando a fé redimida e inabalável. O apóstolo dos gentios, então, a partir da sua conversão, através dos ensinamentos de Ananias, onde começou em Damasco, né? Ele se transformou, então, um apóstolo dos gentios, como é conhecido, né? A renúncia, tudo aquilo que nós falamos inicialmente, né? Sofrimento, dor, rejeição. Quando nós nos propomos a essa mudança, nós vamos sofrer várias e várias tribulações na nossa existência, que nós vamos deixar uma vida e tornarmos essa criatura melhor, nos guardando a fé redimida e inabalável, a fé que todos nós devemos ter. A fé é uma conquista. A cada momento, mas eu não tenho muita fé. Então vamos trabalhar, é uma conquista diária, de nós vencermos as dificuldades. Hoje em diante, todos os acontecimentos que a humanidade passa, por onde a doença rodeia a nossa parte, será que temos coragem de dizer ao Pai: Senhor, que queres que eu faça? Que queres que eu faça diante do medo, do temor que tomou a todos? Que queres que eu faça, Senhor, diante das incertezas que tanto corroem as raízes da minha fé? Como ser verdadeiro cristiano, diante da dor, do sofrimento, das tristezas e angústias que passam meus irmãos de marcha? Como fechar os meus olhos perante os flagelos que ceifam vidas e dilaceram corações? Onde encontrar ferramentas para analisar a dor do meu próximo, sem poder alcançá-lo, em tocá-lo com as palavras do Cristo? E assim, neste momento de questionamentos, me vejo diante de Ti e de joelhos de olhos merejados com o único e abençoado instrumento que possuo, deixado pelo Mestre amigo como consolo e amparo de todos, a prece. Então, são questionamentos do nosso dia a dia. Como é que nós estamos enfrentando o nosso dia a dia? E qual é o lenitivo, qual é o melhor remédio? Simplesmente a prece. A prece do coração, a conversa com Jesus, conversa com Deus no nosso dia a dia. Que a mesma luz que brilhou em Damasco sobre o nosso Paulo de Tarso se ilumine os passos e clareie o caminho que trilha diante do infinito. Tendo vislumbrado a luz, ele se ergue da areia onde tombarem sem visão, seguindo a orientação dada pelo Mestre. Entrou na cidade, aguardou Ananias em nome de Jesus, o vem retirar da sua noite de sombras. Que nós possamos, a exemplo de Paulo, de Saulo, depois convertido a Paulo, sairmos e dessa noite nossa de sombra, finalizando,
que nós nos questionemos: Senhor, que queres que eu faça? Tenho que fazer alguma coisa? Aqui é uma letrinha muito ruim, mas com certeza é o questionamento que nós deixamos para o nosso dia a dia. Com certeza nós temos muita coisa a ser feita. Que Jesus continue a nos abençoar, nos iluminar por mais este dia de aprendizado. Fazemos o encerramento ou o Gregório vem? Oi? Pode fazer? Então vamos nos preparando para o passe. Vamos, agradecidos por essa bendita oportunidade de aqui estarmos reunidos em nome de Jesus, elevarmos o nosso pensamento ao Criador, a Jesus, a esses benfeitores à luz, esses benfeitores de luz que aqui estão verificando as nossas necessidades de cada um, que possamos introjetar o Evangelho de Jesus em nosso coração, espalhando para todos os cantos aonde estivermos, que a luz bendita possa iluminar a todas aquelas criaturas que se encontram em dificuldades, aquelas criaturas que estão nos leitos hospitalares, nos seus leitos de casa, adoentados, aquelas pessoas que se encontram nos presídios, nas cadeias públicas, nos orfanatos, nos asilos. Mestre Jesus, aonde estiver uma só pessoa, necessidade do teu amor, que lá a tua luz se espalhe, a tua luz vivifique, hoje e sempre. Obrigado, Jesus, por mais esta oportunidade. Que Maria Santíssima nos envolva no nosso retorno para os nossos lares, que nós todos tenhamos um ótimo domingo, de muita paz e de muito amor. Que assim seja.